Quando a gente voltou, puxamos o lençol. Tem um campinho de futebol ali legal, saí da Comebol do lado e um museu. Clima muito pesado, uma zoada do caramba pra ir. Um monte de carro velho passando e tal. Às vezes o cara não sabe. Aí quando você vê, você tá com uma multa. Bom dia, pessoas. Novo dia aqui no Paraguai. Olha só, ontem o Paraguai empatou, né, contra a Colômbia e o Brasil perdeu contra a Argentina. Tomou de 4-1. Olha só, estamos aqui na Comembol, no Hotel Bourbon. Fomos muito bem recebidos. Agora a gente acordou, tá aqui, levantando. Tem um campinho de futebol ali legal, saí da Comebol do lado e o museu aqui ao lado do hotel, né? Ali, na verdade, a sede à frente, o museu ao lado, né? E aqui a gente tem a carreteira, a pista que vai até o aeroporto ali. Estamos próximos ao aeroporto, região muito legal também, aqui em Luque, próximo a Assunção. Olha, esse aqui é o Bourbon, essa é a vista que a gente tem, né? Hotel muito bonito, viu? Muito legal, olha só. E o café é bem ali naquele salão. Vamos lá conhecer um pouquinho do café da manhã. Eu tô animado pro café da manhã, viu? Acho que vai ser legal, acho que vai dar bom esse café. Tem até um salão de evento aqui. O restaurante é o Gol Olímpico. O bar é o Ponto do Pênalti, né? Tem um tiro de esquina em cima, piscina, enfim. Depois eu vou mostrar um pouco desse hotel aí pra vocês. Ontem o Felipe ganhou a camisa do Paraguai, hoje ele vestiu, viu? Tá bonito. Olha só. Mostra não? Ele não quer aparecer agora não. Mas ele tá bonito com essa camisa, viu? Olha, tem umas lojinhas aqui, típicas, produtos típicos. Ali a recepção do hotel. Agora vou tomar um cafezinho, mostrar pra vocês ali o café do hotel. Resolvemos vir pra cá ontem, né? Deu tantos problemas no apartamento, a gente iniciou com o ar-condicionado sem funcionar, o da suíte principal. A gente acabei não fazendo tour também para vocês, mas tínhamos a sala, tínhamos um quarto pequeno que o Felipe estava ocupando e mais um quarto principal que eu estava ocupando com a Leila. Esse quarto principal, o ar não funcionava. A gente chegou no hotel pela manhã, fomos logo às 10 horas, deixamos as malas, no hotel não, no Airbnb, deixamos as malas e corremos para ir fazer a documentação que estava pendente, né? E nessa documentação, acho que o elevador não tá vindo. Essa questão da documentação demorou um pouco, fomos almoçar, retornamos para o hotel por volta do hotel não, do Airbnb. Se quero falar hotel, porque agora eu tô no hotel. Voltamos para o Airbnb por volta das 4 da tarde. Ligamos o ar-condicionado para ver, não estava funcionando, estava quente o apartamento. E abrimos uma reclamação com o proprietário do Airbnb, falar sobre o problema. Só que eles foram ali orientando a gente a fazer uma coisa, fazer outra. A gente falando que não estava funcionando, eles dizendo que não tinha mais ninguém para mandar hoje, só no outro dia, a gente reclamando e tal. Mas mesmo assim resolvemos dormir lá. O que aconteceu? Saiu, fomos encontrar com o Alan. Quando a gente voltou, puxamos o lençol todo sujo, o lençol da cama de casal. A gente reclamou, eles não tinham ninguém para mandar. Colocamos uma toalha em cima, tiramos ali a parte suja e fomos dormir. No outro dia a gente reclamou, 9 horas da manhã eles já estavam lá. O pessoal chegou, foi limpar o ar-condicionado, viu o que estava acontecendo, fazer as manutenções, arrastou a cama, colocou coisas sujas em cima da cama. E aí tudo bem, a cama já estava suja, a gente tinha avisado para eles. Mesmo assim eu tirei fotos, mandei. Tem até umas fotos aí do acontecido. Avisei, reclamei, falei no Airbnb, falei no WhatsApp deles e nada. O que é que aconteceu? Não, nós vamos arrumar, vamos organizar. A gente saiu, vamos fazer o passeio ontem, vida no supermercado, passeio da Comebol, no parque. Leila foi fazer cabelo e a gente foi no shopping, eu tomei um cafezinho. E aí, quando regressamos, o ar-condicionado estava funcionando e a cama estava toda suja, do mesmo jeito que a gente deixou pela manhã. Não trocaram os lençóis, que era para ter trocado. E o quarto. Aí a gente falou, eles não tinham lençol para trocar. A gente decidiu abandonar ontem o Airbnb, vim pro hotel. A gente já tinha visto esse hotel aqui ao lado da Comebol. Achamos a estrutura legal, não conhecemos por dentro, mas tá me surpreendendo. Tô gostando. O apartamento Airbnb devolveu o dinheiro e vai nos dar uma compensação. Ainda não sei que compensação é essa, mas vamos ver. Depois aí eu deixo pra vocês. Já me chamaram aqui pelo nome, não sei porquê, mas fui falar o apartamento, já sabia meu nome. Senhor Costa, bom dia. Mesinha de suco, água, frutas. Aqui nós temos iogurte, Lacolanda, Laquitolanda.
que é aqui uma marca paraguaia, né? Sem lactose ali, outro com lactose, geleias, cereais. Outra mesa aqui com queijos, com frios, né? E aqui muita coisa legal, olha só. Olha, isso aqui tem muito açúcar, né? Deve ser muito bom, viu? Muitas iguarias, olha, pãozinho, vários pães aí. Aqui para você tostar o pão, bem legal. Então, eu acho que fizemos uma boa troca, uma boa escolha, viu? Olha só, acho que tem tripulação da Azul ali, sim. Tem da Azul não, tá falando de Azul porque hoje o Matheus está embarcando para os Estados Unidos, está embarcando de Azul. Mas tem pessoal da Latam aí, que bom, né? A gente consegue, às vezes, encontrar o pessoal que atende a gente tão bem nos voos. Tomamos café, agora nos organizamos. Estou indo ali na casa do magnata Alan. Alan Chiran tá me esperando. Nós vamos sair. Vocês vão conhecer ali o condomínio onde o Alan está morando aqui no Paraguai. Eu tô aqui no lobby do Bourbon. Depois eu vou fazer uma visita ali naquela lojinha, olha. Tem uma lojinha ali que é muito legal. Tem uma coleção de camisas ali. Hoje o Lipe tá aqui com a camisa do Paraguai, ó. É. Hoje ele já disse que queria se naturalizar paraguaio e queria jogar pela seleção do Paraguai, né? Hã? Aqui é Brasil. Fala em futebol, ele fica logo animado, né? É. Foi melhor ficar lá no Airbnb ou vir pra cá, pra esse hotel? Esse hotel é muito chique, velho. Gostou do hotel. Mas, vamos lá. Vamos em direção à casa do... Olha, hoje eu vim aqui Alan Chiran, na casa de Alan. E ele se mudou para um condomínio muito ruim, entendeu? Não indico a ninguém. Clima muito pesado, uma zoada do caramba pra ir. Um monte de carro velho passando e tal. Eu achando que o cara tava num lugar top. Tá não, viu? Olha pra aí, ó. Olha aí, ó. Cara, esse aqui é um condomínio top. Tem golfe. A galera jogando golfe lá no fundo, ó. Galera jogando golfe. Deixa eu ver se eu dou um zoom aqui, ó. Os magnatas vendo como é que vão dominar o mundo. Parquinho pra criança aqui. Deixa eu ver aqui. Pegar um rango aqui. E comer um pouquinho. Opa, aqui, ó. Só Saúde, né? Saúde. Quartou, na verdade, né? E agora... Só botou o Renatão aqui, viu, Andrezão? Vamos trazer ele aqui em setembro, que a gente quer trazer ele aqui em setembro. Diz ele que vem, né? Vamos ver aí. Eu acho que ele vem. Fazer um evento ainda, por cima. Tem uma estrutura muito boa a cidade, né? E assim, a gente passeou aí em vários lugares. Não consegui fazer imagem direito das ruas, fiquei dirigindo, enfim, acaba que não dá. Mas tem uma estrutura muito legal, muitas construções, tem muito lugar a se desenvolver também. Sim. Né? Mas a gente anda aqui numa segurança, numa tranquilidade legal, o custo de vida é bom, muita coisa barata. A casa mesmo que Alan hoje está lá morando, se você vai... O cara resolveu parar ali, ó. Pra gente não gravar o vídeo, será? Acho que ele já tá indo ali. Como eu tava falando, a casa que o Alan mora mesmo, se você fosse alugar uma casa dessa no Brasil, seria o dobro ou triplo do que se paga aqui. Então, fora a qualidade de vida, né? E Semi-imobiliada, né? Semi-imobiliada. E tem casas que você só entra com a roupa, que essa é uma das qualidades. Isso também é tem uma cultura americana assim também, né? Na Sim, Europa também. Também tem. No Brasil, Mas às vezes, alguns... No Brasil é difícil, mas às vezes você acaba achando alguma coisa mobiliada lá e tal. Só que não é cultural. Alguns, não o que é. acontece é o seguinte, eles deixam sem o piso. Eu nunca vi isso. Algumas pessoas compram apartamento e não tem um piso. No Brasil. No Brasil. No Brasil não tem piso, pô. Sabe como se chama isso, Andrezão? Reduflação. Da mesma forma que a Nestlé coloca leite que não é leite, né? O soro do leite, que é bebida não láctea, no chocolate, da mesma forma os apartamentos no Brasil estão fazendo isso. E não utilizam uma desculpa. As construtoras reduziram bastante o padrão, a qualidade, inclusive o método de construção, e o preço permanece o mesmo ou se aumenta. É a mesma coisa do biscoito, né? Eu tava ontem fazendo uma comparação no biscoito creme crack. Antes do biscoito creme crack, ele vinha aquele Fortaleza, que era, né, bem conhecido ali, da gente do Nordeste.
Nordeste. O pacote de 500 gramas hoje está 390, não é mais 500 gramas. Então eles foram reduzindo ali o tamanho e aumentando o preço, entendeu? Então várias coisas você compra hoje, você compra com o mesmo preço às vezes, ou um pouco maior, mais caro, e tá levando menos produto. Então você acaba comprando aquilo e não repara. E a verdade disso tudo é justamente a desvalorização do dinheiro, né? A conta que às vezes eu faço com a galera e brinco, que aí não tem como maquiar muito, é, por exemplo, o ovo, né? Em 2020, 100 mil reais dava pra comprar quantas dúzias de ovos? Aí você vai lá e faz a conta. Dava pra comprar, sei lá, 30 mil dúzias de ovos. Hoje, pra eu comprar 30 mil dúzias de ovos, eu preciso de quantos reais? Aí você vai ver de fato que a inflação comeu do dinheiro. Porque ovo continua sendo ovo. Não tem como o cara maquiar, A você entendeu? colocando data de validade no ovo, né? Eu sempre tô fazendo comparação com uma placa de 30. Porque daqui a pouco eles vão tirar o tamanho da placa de 30 e vai botar uma placa com Mas 24. tem placa com 24 já. Já tem com 24. Tem com 20... Não, tem 24 não, tem placa com 20. Placa com 20. Eu Pois comprei. é. Você tem que fazer a conta e olhar o que o dinheiro deixou de valer, a redução do dinheiro, né? O corte que houve realmente na moeda. E a gente tá aqui no Paraguai, eu acho que todo mundo por uma coisa só que uniu, e aí outros pontos que vieram complementando, né? A primeira coisa foi a questão do Bitcoin, e aí veio complementando outras, a gente começou a conhecer ali, e aí quando você conhece o Bitcoin, você começa a entender outras coisas. Esses outros complementos vai abrindo os olhos para você enxergar outras coisas. Aí você começa a enxergar essas outras coisas, aí você vai buscando alternativas, que é a questão da inflação real, que a gente não conhece de fato quando a gente não começa a estudar sobre isso. Outros pontos, como a teoria das bandeiras, que é uma coisa que acaba fazendo com que a gente busque um lugar que taxa menos, para que a gente pague menos, que a gente possa ter liberdade de andar para um lugar para outro, que a gente tenha segurança, possa fazer sua própria segurança, né? Porque aqui você pode andar armado. No Brasil a gente não pode mais andar armado, mas você veio procurar o que mesmo aqui no Paraguai? Primeiramente, inicialmente, queria voltar para a Itália. Eu estudei lá em 2019, fazer o mestrado. Só que eu já tinha sentido algumas coisas estranhas, né? Devido à questão da imigração desenfreada. Principalmente morando nas grandes cidades, mesmo indo para os interiores ali perto de Milão, já estava lotado com vários imigrantes ali. E por eu ser cristão, eu não achava meio estranho a cultura dos caras lá. E nisso, quando eu voltei para o Brasil em 2020, acabei não conseguindo voltar mais para a Itália porque deu a pandemia. Estava estudando locais para onde eu ir. Até então, eu não queria arredar o pé porque eu queria voltar para a Itália, né? Que é o que fora do meu coração, do país, devido a ter vários amigos italianos, eu saber falar italiano quase fluente também. Ao longo desses anos eu fui conhecendo vários bitcoiners, como o próprio Ojeda, e no ano de 2024, início de 2024, tivemos um evento aqui, onde eu vim a primeira vez para o Paraguai. Foi um evento produzido pela Lorena, que é uma paraguaia, uma bitcoiner paraguaia, que é mais brasileira do que paraguaia, né? E aí nisso o Ojeda já estava no caminho para fazer a parte de residência paraguaia. Aí ele começou a me dizer vários benefícios do Paraguai. Um dos principais benefícios, isso que é o quê? Ele serve como uma espécie de backup, de residência de backup, porque você não é obrigado a morar no país. Você faz a sua residência, como o próprio André está vindo aqui fazer a residência, ele vem, faz os trâmites burocráticos e depois ele pode voltar para a residência dele, sem a obrigatoriedade. Eu já sou residente desde outubro do ano passado. Sim. Mas agora que eu estou tirando tô aqui justamente para isso, fui tirar a identidade, vou tirar o meu CPF paraguaio, né? Vou falar assim para o pessoal entender. Agora amanhã, o RUC. Exatamente. E aí, depois que eu pegar o RUC, aí eu emito um documento para poder dar a minha saída fiscal do Brasil. Aí eu acredito que agora Paraguai seja o caminho, né? Eu tô fazendo dessa forma, né? A residência aqui ela é tão versátil. Primeiro que você não precisa necessariamente morar aqui. Mas para a maioria das pessoas é barato você fazer. Se você for tentar uma na Europa, tentar principalmente Portugal, você fazer como nômade digital, você não indo para Geórgia ou Ilha da Madeira ou qualquer outro lugar da Europa é meio caro. Você não consegue ir para a Ásia, onde vários nômades digitais estão lá, só que consegue mais é programador pegando em dólar. A Austrália, impossível, porque já passou o boom da Austrália e ficou muito caro. Estados Unidos, meio complicado. A embaixada americana tá barrando vários brasileiros. Alguns países aqui na América Latina, como o Paraguai, acabou se tornando uma opção. Antes era a Colômbia, o Chile, que acabou sendo tomado lá pelos esquerdistas lá. Por isso que muitos brasileiros tiraram a opção Chile. Tem a opção de El Salvador, que agora surgiu na parte mais próxima América Central ali. Montevidéu, Uruguai também é um lugar legal, mas assim, tem os seus problemas, né? Está caro também. Agora, principalmente o pessoal não quer fazer lá porque está caro e eles obrigam você a ficar um tempo lá, na hora de tirar a residência. Já o Paraguai acaba sendo bem versátil. Eu acho que independente da realidade que a pessoa tiver, dá pra vir fazer do Paraguai. Não interessa quais as suas intenções, mas ele acaba servindo. Ter como backup, né?
Isso, com backup tá excelente. Principalmente você abrir conta em exchange estrangeira. No Brasil, você é tributado em 15% se você, um exemplo, declara imposto de renda. Eu acho melhor você declarar a porra do imposto de renda, ou você pagar $2.000 ou $3.000 você fazer uma residência no Paraguai, que você põe sua residência lá como paraguaio e se cadastra. Aí que nisso você tá isento. Isso é totalmente legal, porque isso aqui você não tá fazendo uma evasão de divisas, e sim uma elisão fiscal. Que inclusive o próprio Ojeda teve um episódio lá na Usicast, né, explicando tudo isso daí. Explicou tudo isso aí. Esse episódio do Ojeda que é bem interessante falando, que inclusive fez o meu também, por ter indicação de Alan. Tem um episódio com o Yuri Rangel também. Yuri é um advogado e ele, assim, eu fiz várias perguntas pra ele, bem interessante, né? Se comprar Bitcoin é crime, qual é o crime que eu cometo se eu não declarar, se eu não entregar a chave pro juiz, o que é que o juiz pode fazer. Então, assim, várias perguntas que a galera faz às vezes nos bastidores, eu fiz nesse podcast. Então ele é bem explicativo e acaba tirando dúvidas sobre todos esses temas. Então, se você não assistiu, coloca na lista aí pra assistir, porque eu assisti muito legal. Alguns episódios, algumas partes que você faz os cortes dos podcasts. E o bom é que ele dá uma explicação. Ele é um advogado que é Bitcoin, ele respeita a forma como falar, na forma da lei, né? Sim. Inclusive algumas coisas ali que ele fala, não é pra alguns Bitcoiners torcerem a boca, né? Mas ele, enquanto advogado, ele tem que explicar da forma correta. Sim, na questão. Até porque ele tava enquanto advogado no podcast, não Bitcoin. Exatamente, e não como Bitcoin. Então, assim, ele tem que falar e falar enquanto advogado, a lei é essa, isso aqui. Agora você faz o que você quiser, você entende o que você quiser. E eu fiz várias perguntas, depois rapaz, você fez as perguntas que você queria que eu respondesse de uma forma, mas eu não podia responder. Enfim, nos bastidores a gente entende, e sim, por isso que você estuda e você conhece, e você pega a opinião de jurista e aí você entende como é que você pode fazer, fica fácil. Aí, por exemplo, a dica que o Alan tá dando aqui, com uma identidade paraguaia, você residente fiscal no Paraguai, você pode comprar sem problema nenhum, informar que a sua residência fiscal é no Paraguai, você não vai pagar imposto nenhum no Brasil, acabou, tá tudo resolvido. De fato, você ter uma residência fiscal em outro país é interessante por vários pontos, né? Sim. Então, você veio procurando o que aqui? Você veio procurando essa parte da teoria das bandeiras, e o que mais que você encontrou aqui que você não esperava encontrar aqui? Eu gosto de fazer negócio, e eu acabei vendo aqui um país na planta. Todo mundo torce a boca quando eu digo porque eu vim morar no Paraguai, né? Todo mundo acha que é zona, que é tipo Índia, que todo mundo parece tudo desorganizado. Sendo que na verdade é só você entender que existe em todo o país de fronteira, principalmente nas zonas de fronteira, são problemáticos. A Europa não foge à exceção, os Estados Unidos não fogem à exceção, nem na própria Ásia também. Mas quando você vem conhecer o verdadeiro Paraguai, que é aqui em Assunção, você vem de CDE pra cá, a pista é tudo um tapete, e você vê que o país está na planta. Para a oportunidade de se fazer negócio, principalmente com foco em infraestrutura, que eu digo assim, você quer se tornar um magnata de um setor, venha para o Paraguai, porque não vá para o Uruguai não, que dá toda a infraestrutura, tudo formada. Já está pronto, Já está pronto. E aqui você consegue fazer várias outras coisas. Consegue fazer acontecer vários negócios. Até o próprio André tá me explicando uma vez que o Google estava de olho aqui para montar data centers, porque a infraestrutura de data centers lá em Vinhedos, em São Paulo, onde tem um data center do Google e de outras empresas de tecnologia, se concentra lá em Vinhedos, em São Paulo, que é o maior data center da América Latina. Mas o Paraguai parece que está começando também a querer entrar nisso daí, né? Aqui tem uma oferta boa de energia, a gente sabe disso, por conta da... 5 vezes menor que a brasileira. É dividido ali em Foz do Iguaçu, na Itaipu ali, toda a energia entre Paraguai e Brasil, né? E aqui você tem uma oferta muito grande e uma demanda pequena. Então você consegue ter energia com preço mais barato. Inclusive a gente está indo visitar uma mineradora e ela está aqui justamente por conta de ter uma energia mais barata. A gente vai lá para conhecer. Mas também tem essas possibilidades de data center, porque na América Latina poucos países têm data center. E aqui no Paraguai você tem pequenos data centers, mas não tem data center grande. E o Google quer formar aqui, por conta do cloud do Google, quer formar um data center grande, gigante aqui para atender parte da América Latina aqui como um hub. Boa. Entendeu? Então assim... E até ver quem é o país da América Latina que mais é amigável, né, às empresas. Pois é, a questão de impostos também. Você imagina o seguinte, o Google vai montar aqui, daqui a pouco ele torna isso aqui como centro principal. E ele começa a faturar por aqui, por todo o Mercosul. Sim. Imagina o que ele vai economizar de imposto, né? A gente está vendo a Lupo transferir a operação dela para cá, está construindo, ano que vem começa a funcionar e vai exportar com a lei da maquila com 1%. Sim. Entendeu? Vai economizar, eu acho que é 17% ou 18%
de imposto nessa mudança da sede para cá. Vai pegar a mão de obra paraguaia, vai começar a treinar, e aí os brasileiros lá vão, em outras palavras, ficarem desempregados, que trabalhavam na fábrica, e daqui a pouco, se não conseguiram a colocação, vão estar inscritos no Bolsa Família. Para quem pagar a conta? Eu não vou pagar mais, tá, Alan? Você vai? Não, primeiro que eu estou chamando a residência fiscal de lá e... Eu também não vou contribuir com isso, entendeu? Então assim, você imagina como vai gerando... Hoje em dia paga quem quer, né? Pois é, vai gerando a pobreza no país. Em vez de se você baixa os impostos, se você tem um ambiente favorável, por que eu sairia do Brasil? Por que você sairia do Brasil? Não haveria nenhuma necessidade. Não haveria necessidade. E as pessoas estão buscando outro caminho hoje justamente por conta dessa instabilidade política, por conta do alto custo tributário, das regras que não são claras. Aqui os impostos são claríssimos, a regra trabalhista é claríssima, você sabe, ali você tem 16% da folha. No Brasil, você chega a dobrar, chega a ser 100%, você vai olhar lá todos os encargos e benefícios, chega a ser 100%. Você pode dobrar o salário você paga 2 mil para um funcionário, primeiro que ele não recebe 2 mil, né? E aí você vai pagar quase 4 mil, uns 3.800 ali, mais ou menos, de quando você junta todos os encargos, todas as responsabilidades que você tem com o funcionário. Tipo, essa tara de brasileiros quererem ir para os Estados Unidos, tipo assim, isso é uma anomalia, não é para existir. Você não vê nenhum paraguaio querendo essa tara de ir para os Estados Unidos. Inclusive, ao contrário, tem taiwaneses aqui, tem coreanos, sul-coreanos, inclusive tem até algumas... Eu vi japoneses japoneses ao monte, tem americanos vindo para cá. Alemães, né? Tem alemães vindo para cá, você vê que não há nenhuma razão. Inclusive, o salário base paraguaio, o poder de compra dele é maior do que o próprio brasileiro. Sim, porque os itens são menores. Eu fiz um vídeo até de supermercado, eu nunca fiz isso, mas eu fiz um vídeo de supermercado para comparar preço. Sim. Entendeu? Eu fiz no supermercado caro, que é lá no shopping. Mas eu fiz no supermercado caro ali, coloquei alguns itens, depois a gente vai comparar os preços. Tem um efeito bem legal aqui, que é os bancos e o governo tentando bancarizar a população, porque é tudo na cédula. Se você paga com algum tipo de cartão, você recebe desconto de até 40%. Você vê lá, tem umas placas, depois você grava lá no Biggs, no Itaú, da Ueno, que é o banco digital daqui, como se fosse o Nubank, tem um Atlas, tem um Baza. Você já está aqui há quanto tempo no Paraguai? Direto agora, 3 meses. Já abriu conta corrente aqui? Já. Foi fácil? Muito fácil. E sem querer eu errei e botei meu número brasileiro ainda. E os caras abriram, eu só botei meu documento e botei o número brasileiro e os caras abriram. Fez o que? Online no banco digital? Online, banco digital. E aí você tem sua conta, a sua conta já é em dólar e Guarani ou só Guarani? Em dólar e Guarani já. Em dólar e Guarani. Aí você tem um cartão digital, você usa em qualquer lugar. Isso. Você já testou ele no Brasil? Ou em outro país? Não cheguei a testar ainda não. Tá, porque o vício de andar com o Wise ou então do C6 Bank Global, que eu uso tanto aqui quanto no Brasil também. Deixa eu te perguntar uma coisa, pra ver se você sabe informar. Quando a gente tá fora do Brasil, que vai utilizar um cartão de crédito, a gente paga um IOF. A não ser que a conta seja em dólar, mas mesmo assim na transação você vai pagar um IOF, porque você vai transferir ali de real para dólar, ele cobra um IOF de câmbio, que é menor, mas existe. Aqui no Paraguai, você colocou dinheiro na conta, quando você passa em outro país, ele cobra algum IOF? Tem algum imposto desse? Que eu saiba não, ninguém que usa o cartão aqui do Paraguai ou com seus documentos paraguaios não paga IOF. Um exemplo, eu com meus documentos do Paraguai consigo abrir uma conta na Wise. Eu não pago IOF, mas a Wise brasileira, ela me cobra IOF. Ela já me cobra antes, não no momento da compra, porque eu preciso adicionar enquanto brasileiro, o Pix lá, ele já retira a taxa de IOF. Já tira o IOF dali, entendeu? Então assim, olha, é tanta coisa, tanta taxa que a gente tem no Brasil que é difícil, né? IOF, pelo que eu saiba, é um imposto... Sobre operações financeiras. Não, é uma coisa puramente brasileira. É puramente brasileira. Não existe isso fora. Não. Eu nunca ouvi isso. Também geralmente os países adotam o esquema de IVA, né? Que é uma coisa só, como aqui. Sim. Inclusive aqui as empresas conseguem fazer o cashback de imposto. Você pega todas as faturas e você pode abater. Você como profissional liberal. E o IVA no Brasil agora que tá pra ser... É o IVA lá brasileiro, né? Não existe. Ali realmente vai detonar, porque a carga tributária de vários setores vai explodir, principalmente serviço, né? Você que presta serviço, que emite uma notinha de serviço ali, sua carga tributária vai lá para as alturas. Se ligue. Antes de ter feito o modelo como o brasileiro fez, era para ter feito aquela reforma dos estados e municípios. Esqueci o nome da reforma agora. Aí veio de cima para baixo, né? Aí veio de cima para baixo, aí já era. Não, o que rolou foi o seguinte, os municípios reclamaram, os estados também. Aí vai ter o IVA estadual e o IVA federal. E aí eles vão juntar o que é de municipal e estadual, eles vão ter os IVAs dele e vai ter os IVA federal, onde vai juntar todos os impostos. Ou um IVA brasileiro, que não existe em lugar nenhum do mundo, né? E maior do que todo mundo, que vai ser 28%. Mas brasileiro revolucionando tudo, cara. Brasileiro tem que ser estudado. Aqui é o quarto
país que tem o IVA mais baixo de todo mundo, aqui o Paraguai. Vai de 3 a 10%, né? Depende do faturamento. O cara ter um imposto de 10%, ele precisa estar faturando muito, né, Alan? Isso, Você já tá no 10%, né? Não. Eu não tô nem próximo. Você tem chamado o Simples aqui, de fato o Simples aqui não é que nem o Simples no Brasil. O Simples no Brasil só funcionou só até o governo Temer, né? Foi o melhor presidente brasileiro. Pelo menos fez umas coisas bem mais interessantes que os outros. Por mais que seja contra gosto, o presidente das reformas. E depois do Simples, que foi instalado no Brasil, eles mudaram, tiraram várias cláusulas que de fato era para ser simples, mas na hora de você prestar conta à receita não é tão simples assim. Aqui de fato é o Simples. Você consegue movimentar até $250 mil com o Simples. O Simples 3%, então o cara que movimenta $250 mil no ano, a gente tá falando de o quê? De mais ou menos 1 milhão e 200, 1 milhão e 300. Lá é 82 mil ano em reais. Não dá pra você fazer nada, até o pipoqueiro estoura, porque nem todo lucro ali vai pra ele. O cara movimenta 20, aí lucra 8. Tipo, já estourou o limite do mês. De vez em quando, alguns que eles estão fazendo a receita no Brasil, eles estão jogando automaticamente o cara no Simples. Às vezes o cara não sabe. Aí quando você vê, você tá com uma multa, porque você foi movido pro Simples. Vi vários amigos assim. Muito louco, e né? No Brasil você pode dizer que não sabia, porque a lei funciona, você tem que saber, você tem que pesquisar, você tem que olhar o diário oficial, você não tem esse negócio de não ser citado, né? Então, é dose, né? E é duro. Vamos nessa.